Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você Pode Ser. Hoje o nosso primeiro episódio, é uma honra ter você aqui conosco. Aqui nesse podcast, você não é só um espectador, mas você também vai ser o protagonista junto com nós. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que eu particularmente admiro muito, tenho muito apreço, muito carinho. Ela que é escritora, lançou seu primeiro livro, A Luz em Minha Vida, e agora, segundo livro como coautora, que é Um Olhar para a Saúde Mental, Daniele Santos. Seja muito bem-vinda, Dani. Olá, muito obrigada. Muito feliz, a voz um pouquinho falhada hoje de tanto falar, mas agradeço muito, muito o convite. Recíproco, admiração também por você como pessoa, pelo seu trabalho, pelo seu carinho. Então, foi uma honra aceitar o convite e estar aqui nesse primeiro, inaugurando, muito legal. Parabéns pelo projeto, é muito lindo. Tenho certeza que você vai trazer muita colaboração, reflexão, aprofundamento para as pessoas que se permitirem, E essa conexão em não ser só um espectador, mas de ser protagonista, isso é muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E esse nosso primeiro episódio de abertura é justamente para nós falarmos sobre esse olhar para a saúde mental, sobre o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das mentes do ser humano no mundo em que estamos vivendo. Mas antes de adentrarmos esse assunto, quem é a Dani, para quem não está nos assistindo? Bom, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho de mim, de como estou, Porque a gente está sempre em transformação, em processo, isso é a vida, Hoje eu trabalho como terapeuta. As minhas especializações me levaram para a neuroterapia, então eu sou neuroterapeuta transpessoal. É uma abordagem um pouquinho diferente daquilo que comumente a gente vê, mas tem essa proposta de um olhar da química cerebral, do funcionamento da mente, mas também de uma perspectiva transpessoal, corpo, mente, espírito. Então, através desse olhar holístico que hoje eu trabalho, me aprofundei em várias técnicas terapêuticas, técnicas holísticas, mas também formações específicas, dentro dessa visão da neurociência, da epigenética, da nossa possibilidade de transformar nossa realidade a partir da consciência. Então, hoje trabalho com isso. Sou muito realizada pelo meu processo. Realmente escrevi esse primeiro livro, A Luz em Minha Vida, já há 4 anos, que é a autoria própria, desde a escrita, a capa, os desenhos, tudo. E recentemente lancei o livro Um Olhar para a Saúde Mental, em coautoria, com alguns outros autores que são também profissionais da área da saúde mental. Então, pelo convite da editora, Chave Mestra, nós nos reunimos, então, com esse objetivo de trazer um pouco mais desse olhar da importância da saúde mental, visto que a gente está socialmente adoecidos, tanto quanto indivíduos, como seres de uma forma geral, e a necessidade de olhar para isso está se tornando cada vez maior. Porque todas as nossas outras enfermidades, digamos assim, elas derivam da falta da nossa saúde mental, Principalmente pós-pandemia, Exatamente. Parece que tudo reverberou. E a nossa adaptação foi extremamente delicada, E muitas coisas surgiram, despertaram, vieram à tona aí dentro desse processo. Muitas coisas nós precisamos olhar que estavam escondidinhas debaixo do tapete, e a gente foi convidado a olhar para isso. Então, realmente, depois da pandemia, esse número explodiu cada vez mais e estima-se, que um número grande de pessoas, de 10, pelo menos 9 pessoas já teve ou vai ter alguma doença mental. Isso se a gente levar em consideração que foi diagnosticado, Quantas pessoas vivem sem ter um diagnóstico, sem entender o que está acontecendo, achando que aquilo é normal, que não ter saúde mental e que viver sobrevivendo é o natural, e que passa desapercebido, Então, o objetivo isso já são dados da OMS, Isso mesmo. Esses dados estão sempre sendo atualizados, dificilmente a gente consegue acompanhar, até mesmo memorizar, mas é fácil a gente olhar para o lado, olhar para nós mesmos. Quantas pessoas ao nosso redor hoje dependem de medicamento para dormir,
para tratamento de ansiedade e outros tipos de problemas, sintomas, conflitos relacionais, inclusive, que surgem a todo momento. Raramente a gente pode perceber dentro de casa ou até ao nosso redor pessoas que não estão adoecidas emocionalmente, né? Exatamente. Dani, você se apresentou como neuroterapeuta, contou um pouco da sua trajetória de trabalho, mas eu gostaria hoje de fazer essa pergunta para você, para levar isso para os nossos espectadores também. De onde surgiu essa ideia de ir para a terapia? Eu conheci você há uns anos atrás, na terapia transpessoal, que me impactou muito. Eu nunca tinha passado por um movimento desse, de trabalhar a parte mental, emocional, física, espiritual. E foi um momento, assim, de muita evolução na minha caminhada como profissional, principalmente, né? Uhum. E aí eu quero saber hoje de você, tendo essa oportunidade de te entrevistar. A Dani sempre teve esse olhar, ou a Dani passou por algum processo? Como é que foi que você chegou nessa caminhada lá atrás das terapias? Que legal essa oportunidade de compartilhar. Ainda bem que a gente está sentado, porque então lá vem história. Vou compartilhar um pouquinho disso. Não, nunca pensei em ser terapeuta. Não tinha esse objetivo e nem mesmo a inclinação. Eu cresci, eu brinco que eu cresci no interior do interior, né? No interior de uma cidade muito pequena. Então, eu tive poucos contatos com pessoas, né? Assim, a minha muito limitada em relação a conhecimento, a relacionamentos. E muito... Eu vivi dentro da minha própria mente, da minha cabeça, do meu próprio mundo. Eu criei o meu próprio mundo, praticamente sozinha, nas minhas experiências, enfim. E eu tinha vontade sempre quis escrever um livro. Eu imaginava, adorava subir em árvore e ficar lá sentada horas, né? E eu imaginava que um dia eu ia escrever um livro. A minha tia tinha uma banca de revista e tinha livros lá e eu falava, nossa, que coisa mais legal. Eu nem entendi o porquê. Mas, enfim, eu gostava muito disso, de leitura, de conhecimento. E gostava muito de coisas que eram extrafísicas, digamos assim. Que não estavam, assim, ao nosso alcance palpável e que a gente não aprendia na escola, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha acesso a nada disso, nem de televisão, muito menos internet, que nem existia, assim, acesso àquela época, né? E com o decorrer ali do tempo, eu fui me interessando cada vez mais por esse mundo, mas o meu interesse acabou surgindo por uma necessidade pessoal. Então, eu passei uma vida caindo de uma enfermidade em outra, sempre com desafios orgânicos, sempre com uma doença aqui, outra ali, e estava, né, eu falava que eu acumulava, fazia coleção de diagnósticos, né? Recebia vários, saía de um, caía em outro, e assim foi. E as doenças a minha físicas vida. começaram desde nova? Desde pequenininha, desde bebê eu já nasci com alguns problemas que foram contornados, e aí depois ali com 3, 4 meses já comecei a apresentar algumas outras coisas também. Nunca tive nenhuma doença grave a ponto de internação, cirurgia ou qualquer coisa nesse sentido, mas eram doenças que me limitavam do ponto de vista de vitalidade, de ânimo, de querer fazer as coisas, de querer viver como uma pessoa normal, né? Eu tinha muitas limitações orgânicas, muito cansaço, desânimo, já desenvolvi uma espécie de depressão por um vazio existencial que eu vivia, então eu comecei a sentir isso já na infância. Eu já tinha uma cabeça totalmente diferente das outras crianças ali, e aí depois com o diagnóstico tardio do autismo eu entendi o porquê daquilo, né? De por que eu era diferente, me comportava de uma forma diferente, e tudo passou a fazer mais sentido. Mas nesse período, até chegar a essa resposta, foram os desafios de doenças. Então, eu recebia diagnóstico de doenças autoimunes, eu tive reumatismo, que foi tratado muito tempo, artrites, enfim, era muita coisinha, pequenas coisas. Além do estado emocional, que era degradante, né? Isso passou também. Hoje eu tenho uma perspectiva de que espiritualmente eu estava doente, porque isso me afetava enquanto ser espiritual, que é uma coisa que eu acredito profundamente hoje, que o que eu sou é um espírito e estou vivendo uma experiência material.
Então, espiritualmente me abalava muito, porque eu sempre fui muito sensível a questões extrafísicas, mas eu não entendia, não conseguia tratar nada daquilo, meu corpo sentia toda aquela carga, e assim a vida ia prosseguindo, acreditando ser isso, né? Vamos seguir, porque é assim, vida é assim. A vida é dura. A vida é dura, ó, a crença. A vida é difícil, vamos seguindo a vida. E quando eu comecei a procurar a ajuda das terapias alternativas, né, integrativas, eu já estava no limite das minhas buscas. Claro que o tratamento convencional, alopático, sempre me ajudou, mas nunca chegou a sanar nada. Inclusive, dos diagnósticos que eu tinha, nenhum deles é considerado curável. São doenças que estão ali. E então, eu precisava aprender a lidar com aquilo tudo, porque senão eu ia desistir. Eu cheguei a pontos de planejar uma desistência. E aí, quando eu cheguei a esse momento, eu pensei, não, eu preciso... E isso com que idade você se recorda? Quando começou os pensamentos de querer desistir? Esses pensamentos foram cerca de 18 anos para frente. Foi inclusive no período que eu entrei na faculdade, como eu tinha muita dificuldade cognitiva, a professora da faculdade me disse que talvez eu não chegasse nem ao segundo semestre porque eu não conseguia, não dava conta. E ela me incentivou a desistir enquanto era tempo, inclusive. E nesse período, felizmente, chegou até a minha vida a possibilidade de conhecer esse universo terapêutico, holístico, através de um curso de Reiki, onde eu fui convidada por uma amiga. E foi o meu primeiro contato, então, com a parte energética, um contato real, verdadeiro, palpável, digamos assim, né? E a partir dali, tudo começou a se transformar. E eu comecei a fazer toda a associação dos meus diagnósticos, das doenças que supostamente eu tinha, com o meu estado emocional. Então, eu entendia a causa e entendia o efeito. E eu passei a estudar isso e aprofundar isso. E nessa época eu já terminei a faculdade, a profecia dela não se cumpriu. Amém. Amém. Fui tratar o cognitivo também, descobri que eu não era tão burrinha quanto eu acreditava. Isso foi uma parcela bem interessante, assim. E aí, quando eu terminei a faculdade e comecei a fazer esses cursos, no universo holístico, eu já estava lecionando também. Você fez a faculdade de... Eu fiz a faculdade de letras, literatura, depois fiz pós-graduação em linguística, literatura também norte-americana. Continuei estudando, então eu fui provando para a professora que eu dava conta, mas ela nem sabia. O desafio, né? No fundo eu estava tentando provar para mim mesma, porque eu acreditei nela por muito tempo. E aí eu comecei a melhorar. E aqueles sintomas, eles simplesmente começaram a desaparecer. Sintomas que supostamente não tinham cura, dentro de um olhar da medicina. Então, as medicações que eu tomava, por exemplo, eu tomei Bezetacil por 10 anos. Não sei quem aí já tomou Bezetacil, gente, a coisa não é de Deus, como se diz, né? É tenso. Então, foram mais de 200 injeções aí, e não baixavam os índices, né? Eu não melhorava, não recebia alta. E depois que eu comecei esse processo terapêutico e energético, os sintomas foram diminuindo e eu consegui parar com as medicações. E assim foi, passo a passo, de um curso para outro, de um conhecimento para outro. E eu já tinha uma convivência com uma amiga muito querida que tinha uma clínica de estética. E ela disse, Dani, por que você não vem aplicar reiki nas minhas clientes? Elas vão gostar. E assim eu comecei. Só que do reiki evoluiu para conversas, evoluiu para análise, porque as pessoas traziam algumas questões que elas estavam sentindo e eu simplesmente conseguia fazer uma leitura muito completa daquilo e ajudar elas, ali no pouco conhecimento que eu tinha sobre essa questão mental, emocional, né, no mundo das crenças e tudo mais. E foi aí que começou a surgir. Então, eu falo que eu não escolhi a terapia me escolheu. E foi um processo tão natural, foi acontecendo tão naturalmente, que quando eu vi, eu estava totalmente envolvida, viciada em cursos. Se depender de diploma, eu fiz aí umas 5 faculdades, se não mais, porque eu saía de um, terminava em outro. Teve até uma mentora querida que falou que eu estava com obesidade cognitiva.
de tanto que eu estudava. E claro que isso também teve uma busca por autoaprovação, para me validar naquilo que eu buscava fazer. Porque as dores ainda permanecem, né? Com no certeza, não é inconsciente. assim, de uma hora para outra, e é um caminhar, é uma construção. Mas eu aprendi que nós somos, em essência, saúde. Que as doenças, elas são justamente a ausência disso, e a ausência de mim comigo mesma. Então, quando eu entendi que doença autoimune era eu mesmo querendo me destruir, e eu fiz uma associação disso com os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha falta de autoestima, foi pronto. Como é que o meu corpo não vai reagir a isso se eu tô dando esse comando para ele o tempo todo, que eu não sou boa o suficiente, que eu não mereço ser amada, que eu precisaria ser muito melhor, porque o meu grau de exigência era elevadíssimo comigo mesma. Então, como que o meu corpo ia obedecer a um comando diferente de saúde se o tempo todo eu dizia para ele que ele precisava se destruir? Não fazia sentido. Então, foi começando a trabalhar essa visão que eu tinha sobre mim mesma, que automaticamente o meu organismo começou a funcionar de uma forma natural. Não é nada sobrenatural, é natural. É natural a gente ter saúde. Nós fomos feitos para isso, né? Mas o nosso comportamento, que muitas vezes é inconsciente, eu vivi isso de forma inconsciente muitos anos. Que pode vir de uma cultura, seja da família, da escola, Totalmente. né? Da convivência. Exatamente, cultura, crenças. Eu me via muito, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, nos padrões da minha mãe, que na dificuldade da vida dela, do que ela também recebeu com os pais, ela tinha os mesmos sintomas do que eu. Então, teve uma questão ali também sistêmica que provavelmente em algum momento você vai nos presentear com essa fala também, que é muito importante. E eu percebi, revivendo ou fazendo uma reprise, né, da história de vida dela, através do que eu aprendi. Era como eu enxergava, viver é assim, então eu preciso me comportar assim. E isso foi trazendo todas as enfermidades. E esse conhecimento, essa sede por conhecimento, ela só foi aumentando. E aí os cursos de formação e aprofundamento, e felizmente na área terapêutica, tudo que o terapeuta vai aplicar, primeiro ele aplica em si mesmo. Então não existe nenhum curso terapêutico sério de aprofundamento onde a gente não faça um movimento para si. Você não sai dali sabendo fazer para o outro. Você precisa fazer consigo mesmo. Para depois você transferir para uma outra pessoa aquilo que está fazendo sentido para você, aquilo que te ajudou no seu processo. E assim fazem 15 anos que eu estou aí trabalhando como terapeuta. Tenho também alguns cursos autorais, além dos livros, e-books também muito legais. E sou encantada com esse mundo de auxiliar as pessoas a sair do seu casulinho. Sim. Porque é assim que a gente vive por muito tempo. E realmente bater as asinhas e voar, vivendo tudo aquilo que a gente pode viver de verdade, né? E aí tem Jesus nessa história, eu sei que você vai perguntar essa disso. Pergunta agora, e aonde que entrou Jesus nessa história toda? Eu, assim, compreendo que todo movimento terapêutico, até de um excelente profissional médico, que a gente chega até ele consegue ser assertivo, eu creio muito no poder crístico, né, na espiritualidade. Em que momento que você se conectou a isso? A essa consciência de Jesus, de Cristo? Isso vem da sua família? Você buscou isso? Como que foi esse processo? Então, vou contar a história de novo, posso? Pode, fica à vontade. Bom, eu já conhecia Cristo da família, né? Minha família sempre foi muito, muito religiosa, seguia o catolicismo. E eu frequentava a igreja desde criança, com os meus pais, avós e tudo. Fiz catequese, primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho. E então eu já tinha um contato com Jesus. Mas inclusive é o que eu conto na introdução do livro. Jesus lá na cruz, ele lá e eu aqui. E eu me lembro de quando criança ainda senti uma certa vergonha, ou um sentimento de culpa em ver Jesus lá. Sendo que o que eu sabia, o que tinham me contado, é que ele tinha passado por tudo isso para nos salvar. Então, a minha conexão com Jesus era muito limitada, muito mesmo. Apesar de eu já ser de criança uma pessoa espiritualizada, de buscar essa conexão, de gostar, de acreditar profundamente em Deus,
nesse sentido, eu ainda tinha um afastamento de Jesus. Porque eu não me sentia digna. Você não se sentia digna, mas em algum momento você também via, ou em algum desses lugares que você frequentou, colocava Jesus ou Deus como hostil? Que isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Sim, tem bastante. No ensinamento. Nesse período, não. Pelo contrário, era me colocado assim com bastante fervor, inclusive. Dos meus padrinhos de batismo, uma das dedicatórias do livro é para eles também, eles me trouxeram isso de uma forma muito bonita. Então, eu não vivi esse aspecto, né? Mas eu, pensando bem, comecei a duvidar em um determinado momento. Que foi aí a virada de chave. Ao mesmo tempo que as dúvidas começaram a surgir, eu ficava lá escutando o padre e pensando, mas isso, mas e aquilo, e por que tal coisa? Os questionamentos, já os né? questionamentos, pequenininha, já com a cabeça fervilhando lá, né? E esses questionamentos eu não tinha respostas. Eu não tinha nem condições de procurar ou de perguntar para alguém. Então a vida foi passando. E nesse período, quando eu tive a fase mais crítica mesmo, que eu falo que uma vez meu terapeuta, o Dr. Lacordaire, ele falou pra mim que eu tava na melhor fase da minha vida. Eu falei, como assim? E ele disse, bom, é daqui que você pode evoluir. Enquanto você não chegasse a esse lugar, você não ia buscar forças pra sair. Você estaria na terapia se você estivesse bem? Não, mas eu tava gastando dinheiro da terapia em outras coisas. Com certeza, né? Então, eu precisei chegar ao fundo do poço pra buscar esse contato. E foi, inclusive, através dele, através do Instituto do Plenitude Humana, que eu conheci a psicologia transpessoal e a psicologia consciencial, onde a gente aprofunda os ensinamentos de Jesus. E aí eu comecei a conhecer um Jesus totalmente diferente do que foi me apresentado na igreja. Não que aquele fosse errado nem nada disso, mas um contato totalmente diferente, que me aproximou muito mais dele. Uma conexão profunda, exatamente. Né? E eu comecei, simbolicamente, é como se eu pudesse traduzir assim, tirar Jesus da cruz e deixar que eu me aproximasse dele. Foi isso, o resumo de toda a experiência foi isso. E esse estudo aprofundado, que a gente chama de consciencial, ele me trouxe essa perspectiva de Jesus não religiosa, não como um ser religioso, não que ele não fosse ou que eu não apoie tudo isso, né? Mas de um ser extremamente elevado, amoroso, bondoso, que foi, sim, um modelo a qual eu podia seguir. E que eu não precisava ter aquele distanciamento. Pelo contrário, não eu poderia me aproximar. Dentro de um templo para se conectar com ele. Também, né? Principalmente. Porque os questionamentos começaram a vir. Nesse período eu passei por todas as religiões, eu fui estudar um pouquinho de cada uma para ver onde é que eu me encaixava. E eu não me encaixava em nada. Eu falei, pronto, eu que sou o problema, né? Autocobrança. Autocobrança. Falei, nossa, nada disso faz sentido para mim. Até que eu fui conhecendo essa perspectiva que era diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, Jesus terapêutico. Eu falo que Jesus é o maior terapeuta de todos os tempos. E aí ele se tornou meu terapeuta. E quando eu estudava uma passagem bíblica, especialmente do Evangelho, né? E eu conseguia trazer aquilo para a minha vida e me reconhecer dentro daquilo, que é muito do que eu trago no livro, Vós sois deuses, você pode fazer tudo que eu faço e muito mais, que brilha a vossa luz. Eu me questionava, mas por que isso? Como assim vós sois deuses? Eu tô aqui, um lixo de pessoa, e você me diz isso. E eu acreditava em Jesus, então eu precisava entender o que ele quis dizer com aquilo. E foi onde eu comecei a aprofundar e falar, caramba, mas esse sou eu. Essa pessoa sou eu. Então tudo isso que eu acreditei sobre mim, das crenças que eu recebi, de como eu fui tratada, das ideias que eu fui assimilando ao longo da vida na relação com os outros, era tudo uma grande mentira. Eu descobri que a minha vida eu era um personagem que não fazia mais sentido manter. E foi aí que a minha conexão maior com ele começou. E se tornou realmente o meu terapeuta até hoje. De vez em quando eu bato uns papos reto com ele. E descobri que existe um Cristo interior dentro de nós. Que a gente pode também falar de uma centelha divina. Enfim, cada um pode dar o nome que quiser, né? E que eu posso acessar isso ao meu modo, com os meus sentimentos,
com a minha verdade, e que isso é extremamente curativo. E foi assim que começou, então, o nosso relacionamento. Foi por aí. E é um relacionamento lindo, né? Eu vejo pelo livro que ele também é uma condução muito curativa, muito terapêutica para todos que precisam, às vezes, de uma autoajuda sozinho, individualmente. Então, adquiram o livro, né? A Luz em Minha Vida. Por favor, leiam, me contem se vocês gostam. Deixem comentários aqui nesse episódio. Esse processo daí de você introduzir toda essa parte de Cristo para o mundo terapêutico, né? Porque você saiu lá da cidade do interior, migrou para o Mato Grosso. Hoje você é uma pessoa que viaja bastante, não só para outras cidades, mas países. Mas e como você, numa terapeuta, numa cidade era relativamente pequena, anos atrás, né? E você foi trazendo isso dentro de um set terapêutico. Como que os clientes viam isso? Ou os clientes aceitavam muito bem, mas quando saíam de lá e levavam para pessoas fora que não viveram o contexto, tinha algo que traziam que te elevava ou te travava? Porque hoje, com a expansão das redes sociais, a gente vê que é muito elevado. E nós estamos vivendo um momento que, com toda essa dor emocional, mental, as pessoas têm buscado mais as conexões, né? Com Cristo de diversas formas. Mas a gente sabe que isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não era assim. E como é que foi essa caminhada no início? Aceitação. Desafiadora e ainda é. Eu sinto que eu ainda não ultrapassei esse processo, né? Porque existe essa vinculação do Jesus com a religião. Isso é muito forte e merece todo o respeito. Então, levar para pessoas que às vezes tinham uma visão dogmática sobre Jesus, e não que isso desconstruísse o papel dele dentro da igreja, de forma nenhuma, mas pelo contrário, amplia. Só que essa ampliação às vezes entra em choque com muitas crenças. E uma delas é a crença de transferência de responsabilidade. Enquanto eu oro para um santo, eu oro para Jesus, ou Deus sabe o que faz, eu me eximo do meu compromisso de fazer. E eu vivi isso muito tempo. Se Deus quer assim, paciência. Era a minha justificativa para acomodação, para viver como eu vivia. Então, a proposta que Jesus traz é que a gente seja protagonista da nossa própria história, né? Que é um dos objetivos do seu podcast. Agora entendi por que eu sou a primeira convidada. Você pode ser. Isso aí. E exatamente isso, que eu poderia ser mais do que eu acreditava que era. Então, essa dificuldade, ela já vem desde o início, eu vejo que até hoje vem. As pessoas vinculam muito a religião, apesar de não ter vínculo religioso. Hoje eu sou uma pessoa destituída de religião, apesar de ter seguido e estudado várias e depois ficado num movimento religioso por um tempo. Hoje eu trago Jesus no sentido da espiritualidade, que religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. Sim. E seguir uma religião ainda é outra coisa muito diferente. E aproveitando esse momento, vamos abrir um parênteses e dar um adentro, né, das diferenças de espiritualidade e religiosidade. Se você puder falar para nós um pouquinho aqui sobre essas diferenças. É muito importante. Entender isso me fez sair de um sentimento de culpa, porque eu acreditava até então que para me conectar com Jesus eu precisava ir na igreja, eu precisava estar num templo para se religar, se reconectar com Deus. Exatamente. Que é o significado, né, da palavra religião. Religião, o sentido religare, né, reconexão. E a religião, eu sou super a favor, incentivo, não sou aquelas pessoas espiritualista, de espiritualidade livre que critica a religião. Eu acho que tudo foi muito importante para nossa maturidade emocional, né, da humanidade. Então, a religião ela tem uma função muito importante na nossa vida, dependendo do estágio em que nós estamos. Tanto que, graças a ela, a gente saiu do olho por olho, dente por dente, Exato. né?
E traz uma maturidade emocional, né? E dependendo do grau em que cada um de nós está, de percepção disso, determinadas religiões são extremamente importantes. Então, eu tenho essa perspectiva, que a religião que hoje te atende é a ideal para você. A que faz sentido para você é a ideal para você. Nem todo mundo está pronto para viver uma espiritualidade livre. Então, religião é isso. Ela tem essa tarefa de nos religar, reconectar. Nem sempre é cumprida, mas é a tarefa, né? Uma pessoa religiosa, também, o fato dela ter uma religião não significa que ela seja religiosa. Porque ser religiosa é uma prática de vida, né? É um estilo de vida, digamos assim. Sim. E a espiritualidade independe disso. A religião, o fato de você ser uma pessoa religiosa pode contribuir para a sua espiritualidade. Porque nós somos seres espirituais. Independente se você seguir uma religião ou não, de você acreditar em Deus ou não, nós somos seres espirituais. Essa é a nossa natureza. Isso a física quântica já está aí para comprovar, enfim. A né? ciência. A ciência, de uma forma geral, já vem mostrando que além da matéria condensada, existe muita coisa. Então, só não acredita quem não estuda, quem não busca o conhecimento. Mas nós somos seres energéticos. Então, independente de você seguir ou não uma religião, espiritual você é. E essa espiritualidade é uma reconexão genuína. Quando a gente sai do materialismo, de eu sou o corpo, eu sou matéria, eu sou Dani personalidade. Por isso que eu gosto de dizer que eu estou e não que eu sou. Porque eu estou Dani hoje, mas amanhã talvez não. Então, o me conectar com eu sou é através da espiritualidade. E ela independe da religião daí. E precisa de um grau muito elevado de querer essa conexão, né? Eu vejo muito na questão de liderança, por exemplo, que durante muitos anos atuei nessa parte de desenvolvimento e gestão de líderes. Tem vários livros e artigos que falam sobre a gestão, onde se comenta que a pessoa de maior dificuldade de se autoliderar é você mesmo, de liderar é você mesmo. Com certeza. Né? E aí a gente já começa a observar o porquê que lá atrás a gente teve o religare, né? Porque os povos sozinhos, eles não conseguiam buscar essa conexão, eram pouquíssimos. E depois que a gente vai adentrando nessa parte do desenvolvimento pessoal também, nós vamos entendendo por que nas pesquisas, principalmente as norte-americanas, antigamente, há 10 anos atrás, era muito forte. 2% da população mundial vem se desenvolvendo, é desenvolvida mentalmente, emocionalmente. Justamente porque ainda temos uma parte do cérebro, né? Reptiliano, que precisa de uma condução, né? Mas eu gostei muito da sua explicação. E vamos, então, continuar aí nesse momento que você trouxe Jesus para as terapias e vem as dificuldades, né? E aí você estava explicando sobre como você traz dentro do set terapêutico e hoje, como que está isso? Hoje, muito bem aceito. Hoje, as pessoas que se permitem chegar até a minha proposta terapêutica, elas já estão um pouco mais abertas para essas possibilidades, né? Já vem sabendo do que pode explorar, do que faz sentido para elas também. Então, é um pouco mais leve. Mas é óbvio que ainda existem pessoas que não têm o entendimento, que têm um preconceito e que não gostam dessa desvinculação de Jesus com a igreja, né? Acredita-se ser patrimônio da igreja, mas Jesus não é patrimônio da igreja, tanto que ele não pediu que fosse criado nenhuma religião, nenhum templo, nem nada disso. Quando a gente acredita nisso é porque ainda não fez a interpretação das passagens bíblicas de uma forma adequada. E toda a fala de Jesus, ela teve um sentido tão profundo que hoje, mais de 2000 anos, nós estamos aqui pegando como se ele tivesse escrito ontem. Sim. E aplicando na nossa vida. Né? E é exatamente assim que eu levo para a terapia. Tem uma proposta de Jesus que eu acho fantástica, que é assim, o que me ajudou demais, terapeuticamente falando, que são as perguntas conscienciais. Jesus, ele utilizava dessa estratégia de uma forma, assim, excepcional.
Quando ele queria tocar o coração de alguém ou convidar uma pessoa a refletir, ele fazia uma pergunta. E essa pergunta ecoava no coração da pessoa até que ela... Nossa, é isso. E dentro do processo de desenvolvimento pessoal, no primeiro ano de estudo nós aprendemos muito, né? Que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Uhum. E é fantástico você trazer, né, o formato que Jesus traz isso nos evangelhos, porque eu vejo que quando a gente estende isso para dentro da nossa casa, no convívio com as pessoas, com as amizades, a gente para de julgar, de dar respostas e a gente consegue desenvolver as pessoas ao nosso redor, Exatamente. Que a pergunta te leva para dentro de você. E era isso que ele fazia. Em vários momentos, no livro tem algumas passagens como exemplo, mas eu gosto muito da passagem final já, né, da trajetória dele ali, quando ele pergunta para Judas, que Judas vem na direção dele, e ele pergunta: "Que vens, amigo?" Foi uma pergunta consciencial, ele perguntou para o coração de Judas: o que você está fazendo? Você está percebendo o seu movimento? Ainda dá tempo, né? Mas Judas não estava aberto para receber aquela pergunta naquele contexto dele, não estava consciente, ele estava adormecido pelas ideias que também, de uma forma um pouco desconhecida, a gente julga como traição, e não foi bem assim o contexto. A intenção de Judas foi muito positiva, porém mal direcionada, e sem a consciência, ele utilizou do raciocínio lógico, inclusive ele era matemático, lidava muito bem com números, pessoal, vamos juntar isso com isso, que vai dar isso, o resultado é esse. Pronto, Jesus vai assumir tudo. Ele, né, com o poder que ele tem, ele vai se libertar e vai ser o rei do mundo e a gente tá na fita. Mas não foi o que aconteceu, porque não era a proposta, né? Então, Judas não estava pronto naquele momento para que a consciência fosse tocada. Mas nem por isso Jesus deixou de fazer. Tanto que quando a consciência de Jesus desperta, ele tira a própria vida. Tamanha a culpa que ele sentiu pelo que ele tinha feito. Porque, caramba, ele não cogitou aquela possibilidade. Ele somou 1 mais 1 é 2, vamos por aqui. Então, esse despertar de consciência, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu prego nos meus encontros, nas sessões de terapia, nas palestras, o despertar de consciência, a gente sair desse estado adormecido, de transferência de responsabilidade, porque o que eu estou sentindo é culpa sua. Agora, o que eu estou sentindo e o que eu interpretei de tudo que aconteceu, do que supostamente você me fez, quando que eu vou olhar para isso? Tem uma frase de Freud que eu amo, que ele diz isso, né? Qual é a sua parcela de responsabilidade diante dessa situação negativa que está te acometendo? Porque a gente se comporta como vítima. Ai, coitadinho de mim, né? Eu fui, sei lá, enganada, traída, deixada de lado, as coisas não dão certo para mim. Eu vivi isso. Eu era a pessoa, sei lá, a rainha do vitimismo. Coitadinha de mim. E aí, Jesus me tirou dessa postura. Ele falou, não, isso tudo só está acontecendo porque você está permitindo. E não sou eu que vou te tirar daí, e nem ninguém. E nenhum remédio, e nada. E meu bem, se você desistir da vida, a coisa piora. Não acho que vai melhorar, porque vai piorar. Então, é essa abordagem que hoje eu busco trazer através da reflexão consciencial, da própria parcela de responsabilidade. E aí, Roberta, nem todo mundo está pronto. Então, o número de pessoas que vai na sessão de terapia, que ama a sessão de terapia, mas que nunca mais volta, é grande. Porque entende esse processo da responsabilidade. Por isso que eu brinco que a terapia está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo está disponível para terapia. E isso é em tudo, né? Eu levo essa frase para a vida. O dinheiro, os negócios, a terapia, o trabalho bem-sucedido, tudo está à disposição, a saúde, sim, mas nem todos estão à disposição para tudo que Deus nos permite desfrutar. Exatamente. Né? E nesse contexto todo que você trouxe aí dos seus atendimentos e das maravilhas de Jesus, eu quero saber da Daniele, terapeuta, se é que você pode falar um pouquinho dos casos, né? Qual foi o caso mais difícil para você? Porque
Você já contou aqui que você teve todo um histórico, passou por todas as dores, se tratou para curar outras pessoas, auxiliar nesse processo, Sim. né? Qual que foi o mais difícil que você talvez olhou e falou assim, não vou dar conta, não é para mim? O caso Uhum. da pessoa. E depois a gente vai, também quero que você relata um caso assim específico que é dificultoso para o próprio paciente. A situação mais desafiadora, mas que foi uma grande escola para mim, foi ter contato com uma mãe que tinha recentemente perdido um filho, que coincidentemente tinha a idade do meu primeiro filho. Então, depois eu, em alguns momentos, até orei, pedi para minha equipe espiritual que não trouxesse mais para mim uma mãe que tinha perdido um filho, porque eu me senti extremamente impotente naquele momento. É um desafio que a gente, profissional da área da saúde, vive, né? Assim, o anseio, o desejo de ajudar é muito sincero. Então, a gente se envolve, não adianta dizer que não, e eu gosto disso, não me privo desse envolvimento, porque eu acho extremamente importante, muito humano, gosto dessa perspectiva da terapia mais humanizada. Mas essa situação, ela pegou muito fundo, porque ela tocou em aspectos não só de uma identificação com a dor daquela mãe, como também em questões energéticas, espirituais, mediúnicas, que foram além, assim, das minhas possibilidades naquele momento de resolver. Eu não me senti capaz. Depois eu estruturei de uma forma a conduzir a ajuda para ela, mas sabe quando você vai mais para teoria, quando você faz por obrigação ali aquilo que... Mas eu não senti que eu conseguia ajudar de fato, porque existia uma dor dentro de mim que eu ainda precisava curar relacionada a isso. E você se conectou com a dor dela. Me conectei com a dor dela de uma forma tão profunda que eu desenvolvi uma síndrome do pânico. E precisei tratar isso, porque eu tinha a certeza absoluta que a mesma coisa que aconteceu com o filho dela ia acontecer comigo. Nossa. Então eu precisava, naquele momento, assumir a minha postura de terapeuta e dar força para ela. E eu tenho uma particularidade que hoje eu vejo como uma coisa boa, mas que por muito tempo foi extremamente desafiador, é de sentir na pele literalmente. Então, se você fala para mim que você tá com o dedo cortado, eu sinto o meu dedo cortado igual ao seu. Uma conexão dos campos mórficos. Exatamente. Eu sinto a dor idêntico ao que a outra pessoa está sentindo. Então, eu precisei trabalhar muito essa questão energética para não gerar essa empatia tão extrema, porque daí já vira simpatia. Porque foi o caso que aconteceu com essa moça. A simpatia me fez deitar na dor junto com ela, digamos assim, né? E estava ali lado a lado. A empatia me permite que eu me sensibilize, mas que eu consiga estender a mão e ajudar, sem precisar sair do meu lugar e viver a dor junto com ela ou pegar a dor dela para mim. Então, eu precisei aprender a desenvolver empatia sem ser simpática à dor. Ao extremo. Ao né? extremo. E o caso mais difícil para o paciente? O caso mais difícil foi de uma pessoa que ele escolheu por inconsciência, por ignorância, há muito tempo, ter uma vida, vamos assim, vou já para o português correto, ele era um matador de aluguel. Então, ele estava numa profunda consciência de tudo aquilo que ele tinha feito, mas ele tinha uma reparação gigantesca a fazer com tudo aquilo que ficou para trás, apesar de que quando ele fazia, ele não tinha essa... Não Só mensurava isso, assim... fazia automaticamente, não tinha essa sensibilidade. Então, foi, assim, o desafio, até hoje, assim, dos que mais me tocou, foi ajudar ele a sair daquele papel de identificação com aquilo que ele tinha feito, porque ele não era aquilo, isso eu aprendi com Jesus. Você não é as suas atitudes, você é muito mais do que as suas atitudes. Se a gente for definir uma pessoa pelas coisas que ela faz... Mas quando ele chegou lá no set terapêutico, ele já foi aquele papel? Ou ele ainda era? Não, eu já tinha passado. Já tinha passado, as consequências já tinham vindo. Na verdade, assim, por... mérito. Caso alguém queira contratar, não dá mais. Não dá mais. Graças Encerrou, a já faz um Deus. tempo. E esse caso também já faz uns 3 anos.
Depois aconteceram outros bem intensos também, mas esse me marcou bastante, porque assim, ele criou um débito espiritual para a vida dele. E aquele débito estava junto com ele. Então, eu precisava ajudar no âmbito cognitivo, comportamental e espiritual também. Então, foi extremamente desafiador e foi um tempo ali de trabalho. Quando a pessoa marcou a sessão, que você viu o nome ali na agenda, você já imaginava, sentia ou não? Foi ali nenhuma. Dentro do set terapêutico? Foi ali. E assim... Não sei se é assim que vocês falam, né? Na terapia transpessoal. Pode ser também. Uhum. Nesse período eu ainda fazia atendimentos presenciais, né? E na clínica onde eu trabalhava, tinha um corredor bem grande, você conhece lá, para até chegar na minha sala. E eu gostava de recepcionar os pacientes lá na frente, porque até eu chegar na sala, eu já sabia qual era o galho da coisa, né? Eu já sentia, no caso. Então era uma prática comum minha fazer isso. E aí, ali no processo, eu senti que ele não estava sozinho, que vinha uma bomba junto. Mas, felizmente, ele já tinha despertado pro equívoco e estava disposto... Tanto que foi buscar ajuda terapêutica, e estava disposto a se redimir, né? Mas reconhecer e fazer o processo de remissão são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Então, foi extremamente desafiador. Hoje, felizmente, ele está se colocando em reparação, porque a questão não é só reconhecer. É o que eu posso fazer para resgatar o prejuízo que eu causei. Isso é natural, lei de causa e efeito. Então, auxiliar ele nesse resgate foi penoso. Muito. Mas, felizmente, com a ajuda de Jesus. E ele passou pelo processo terapêutico ali em bastante tempo. Geralmente, um processo completo é em torno de 2 anos, é isso? Fala um pouquinho para nós como que funciona. Roberta, na terapia transpessoal. O meu processo terapêutico é um pouco diferente, porque a gente não tem a abordagem horizontal, que é aquela onde você vai conversar sobre a sua semana, como que você passou, aprender a lidar comportamental. A terapia consciencial, ela vai na raiz, é vertical. Ou seja, você precisa de menos sessões, mas ao mesmo tempo elas são muito mais intensas. Então é bem mais trabalhoso, tanto para o terapeuta quanto para o paciente que se permite, porque ele precisa querer, igual você comentou antes, ele precisa realmente querer. E aí o aprofundamento, ele vai não só no aspecto mental, que é só o nosso cognitivo. Ele aprofunda lá para as questões subconscientes, para os traumas, para aquilo que eu guardo ainda dentro de mim. Amplia também para as questões espirituais. Então, uma sessão de terapia que é uma faxina, digamos assim. Como se a gente pegasse um cômodo da vida da pessoa e fizesse uma faxina naquele cômodo. Bagunça tudo para depois arrumar. Exatamente. Só que tem outros cômodos. Uma casa... Não é só um cômodo. A nossa casa interna, pelo menos, não tem um cômodo só. São mansões. E aí, depende muito da demanda. De quantos cômodos você precisa limpar, de quantos você vai dar conta sozinha. Porque a terapia, ela tem muito isso. O livro fala muito sobre isso. A prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus. O que é autoterapia? Autoconsciência. É quando eu desperto dentro de mim a capacidade de ser o meu próprio terapeuta, tomando as minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, na perspectiva de que eu sou Deus. Jesus que disse, não fui eu. Só usei as palavras dele. Que eu sou Deus no sentido de potência, de capacidade. Então, eu gosto de conduzir as pessoas a isso. Você não é o que você fez. O que você fez faz parte da sua história hoje, mas o que você é, em essência, é amor. Então, você pode reparar isso que você fez, acionar esse sentimento que já é natural seu e construir de novo uma nova perspectiva para você. Isso é lindo, né? Encantador. É lindo, é mágico, é extremamente profundo e é o que me encanta e que faz os meus olhos brilharem. Dani, e se a gente fosse colocar em áreas da vida, o que mais procuram para tratar? Área financeira, espiritual, casamento, relacionamentos em geral, familiar, pai, mãe, filhos. Hoje, numa média assim de 2 anos para cá, o que tem se buscado muito de se desenvolver na terapia?
relacionamento estourado. Aí, dentro da sessão de terapia, a gente vê que o relacionamento não é com o outro, é com a própria pessoa. Então, se você tem dificuldade de relacionamento com alguém, é porque você, primeiro, a dificuldade com você, ela tá ali gritando, você não tá ouvindo, não tá prestando atenção. Mas é, de longe, a mais procurada. Muito bem, agora nosso tempo já se passaram, Já? né? Bastante tempo. Mas tem uma pergunta aqui que me fazem com muita frequência e eu quero estender ela brevemente para você trazer o seu ponto de vista. Como identificar comportamentos que são desenvolvidos pelas dores emocionais que estão ocultas no indivíduo? Por exemplo, como que eu vou identificar uma criança que ela já está tendo um comportamento, só que esse comportamento está vindo de dores emocionais? Uhum. Ou no adulto, dentro das empresas, dos relacionamentos interpessoais, por que que fulano é assim, age assim? Tem algo que você pode deixar para nós aqui, que a gente pode ter esse olhar, muitas vezes, para poder indicar a pessoa para ir buscar um conhecimento, um autoconhecimento, uma terapia, um curso? Sim. Todo o efeito tem uma causa. Isso é lei universal, né? Então, tudo que eu fizer vai reverberar alguma coisa. E se hoje está reverberando, se nesse copo tem água, é porque alguém colocou. Ela não brotou aqui. Então, os nossos comportamentos são a mesma coisa. Nenhum comportamento brota do nada, sem haver um sentimento, uma matriz que esteja sustentando ele. Então, né? quer Começa dizer por que aí. alguém que está desenvolvendo muita ansiedade, seja criança, jovem, idoso, ou a pessoa começa a mudar demais a forma de se portar no meio familiar, no trabalho, eu posso, então, Uhum. observar. Se é uma pessoa próxima, algo está Exatamente. acontecendo que está emergindo, é isso? Exatamente. E muitas vezes o não comportamento também é um sinal. O se fechar, se calar, não falar, não expressar, também é um sinal de que algo internamente está acontecendo. Né, cada pessoa lida com uma situação de um jeito. Eu até dou esse exemplo. Irmãos gêmeos criados na mesma família, com os mesmos estímulos, vão ter interpretações diferentes daquilo que viveram. E podem usar tanto para uma coisa quanto para outra. Então, essa coisa de padrão, isso não existe. Né? E a ansiedade é 100% um efeito. A ansiedade nunca é a causa. Eu vou tratar, quando a pessoa chega na terapia para tratar a ansiedade, eu falo, não, a ansiedade depois a gente vê. Vamos entender o que está fazendo com que ela apareça. E aí ela deixa de aparecer, simplesmente porque a ansiedade é um alerta. Tá acabando o tempo. Ela vem avisar. Tem alguma coisa acontecendo aí dentro que você não está dando atenção. E aí, quando a gente foca nessa coisa, que seja um relacional, uma interpretação que ela traz com ela, um trauma que ela tem, uma ferida que ela absorveu, sabe-se lá quanto tempo, a ansiedade ela não tem mais por que aparecer, porque o alerta não é mais necessário, ela deu atenção. Então, o meu foco na terapia é sempre esse, olhar para a causa. Sempre a causa, sempre a causa. Dani, foi uma honra ter você aqui. Que pena que o nosso tempo está acabando, mas eu quero te convidar mais uma vez para você aqui como profissional, porque vamos dar continuidade nesse papo, né? Eu acredito que ainda tem muito assunto para a gente destrinchar aqui nesse podcast, principalmente entrando na área da neurociência. Hoje a gente começou com a parte terapêutica, né? Mas a neurociência hoje fala muito do que falta no nosso físico, como trabalha a nossa mente. E são assuntos tão importantes e tão atuais para o momento em que estamos vivendo hoje. Sim. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui no nosso primeiro episódio. E não vai acabar por aqui os nossos convites, né? Tem uma causa especial. O nome do podcast, né? Você Pode Ser. Fala sobre ser humano, ser luz, espiritualidade, conexão, cura, desenvolvimento pessoal, desenvolver a liderança, a autoliderança. E eu gostaria de convidar você para fazer parte aqui como host desse podcast. Nossa. E aqui diante das câmeras, né? Esperamos a sua resposta. Aceito! Com certeza. Só porque tá ao vivo e a cores não pode dizer não, mas não é só por causa disso. É uma proposta muito legal. Fiquei muito feliz mesmo de
poder contribuir, e realmente tem muita coisa para compartilhar que pode ajudar demais a gente. E o nome ele tem essa simbologia muito bacana. Ser com S maiúsculo, né? É o que somos e não o que estamos. E você pode ser assim como eu posso, e todas as pessoas que se permitirem estar aqui com a gente de uma forma ou de outra, né? Então, o convite é mais do que aceito. É uma Muito honra, obrigada. na verdade, poder partilhar esse momento com você e trazer esse conhecimento. É um presente, eu acredito que é um presente. De nós, para nós e para as pessoas também que se permitirem, né? Eu quero, para finalizar esse momento do nosso primeiro episódio, que mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? A mensagem que eu deixo, ela é sincera e profunda, do meu coração mesmo, que nós estamos sendo convidados a cada dia, pelas experiências da vida, pelo próprio tempo que passa sem mesmo a gente notar, a encontrar o melhor de nós. Mas não aquele melhor que muitas vezes, né, é nos cobrado da nossa melhor versão, mas o melhor em essência, o melhor que podemos ser, na verdade, para nós mesmos, para o mundo, para aquilo que hoje a gente acredita que pode valorizar mais, que pode construir mais, que pode viver mais, com mais dignidade, mais alegria, mais altruísmo, mais respeito, compaixão. E como eu sinto, de verdade, que a proposta desse podcast é trazer um pouco mais e permitir que a gente desperte esse ser interior que por muito tempo ficou adormecido aí dentro de nós. A minha mensagem e o meu convite é que nos sigam e que acompanhem, participem desse conteúdo, desses momentos que tem um objetivo muito sincero e profundo de ajudar a despertar a consciência de quem está adormecido e também a nutrir a consciência daqueles que já estão despertos e que estão buscando trilhar esse caminho como nós. Obrigada por ter aceitado, então, esse convite. A partir do próximo episódio, Daniele Santos já estará aqui conosco como host, ajudando aí na elaboração das perguntas e na condução dos nossos convidados aqui, para a gente poder extrair o melhor, para que os nossos telespectadores possam absorver desse conteúdo, crescer e ampliar cada vez mais o conhecimento mental, espiritual e físico. Obrigada, Dani. Muito obrigada a você que esteve conosco aí até agora, que partilhou e participou desse momento. Nós agradecemos muito a sua presença. Curte, compartilha. Aqui abaixo está os nossos contatos, a nossa rede social. Esperamos você no próximo episódio.